bem, de volta. Vamos agora rezar o nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Quero convidar você então a pegar o seu terço para que a gente possa juntos rezar na sua intenção, pela sua necessidade também, juntos à necessidade das pessoas que estão enviando e já enviaram seus pedidos de oração, que o Padre sempre gosta de colocar aqui no nosso altarzinho, próximo aqui ao ícone das mãos ensanguentadas de Jesus. Então pega o seu terço aí, vamos no silêncio do coração apresentar a nossa vida, a nossa necessidade, as nossas intenções, enquanto o Padre coloca aqui o incenso, olha, e essa fumaça que sobe aos céus seja o sinal do nosso pedido, da nossa necessidade ao coração de Deus, do pedido seu, você que está rezando comigo aí na sua casa, o seu pedido, a sua graça especial, a sua intenção especial que você deseja que Deus atenda nesse momento através do nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Apresente ao Senhor o seu pedido, a sua necessidade. E com o nosso devocionário, vamos juntos então iniciar o nosso terço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvemos juntos a Santíssima Trindade, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Reze comigo e medite neste primeiro mistério, rezando e ouvindo um testemunho. A gente tem recebido muitas graças com essa novena. Faz 8 anos que eu faço ela, né? E ela é muito poderosa, ela é muito milagrosa. A gente faz ela nas casas das pessoas. E eu recebi 2 graças com ela. Uma foi do meu marido. Em 2011, ele foi internado. Assim, o médico não deu nada por ele, que a gente tinha levado um homem morto para ele. Falei, não, doutor, a gente trouxe ele vivo, porque ele está respirando. Porque ele deu hemorragia, ele perdeu todo o sangue. Aí o médico disse, ele não tem sangue para fazer o exame. Eu falei, mas daqui a pouco eu tenho certeza, eu prometo para o senhor que Jesus vai pôr um pouquinho do sangue das mãos dele, nele, o senhor vai encontrar o sangue e fazer o exame dele, né? E assim foi. E ele tomou 12 bolsas de sangue. Está lá meu marido forte, graças a Deus, foi curado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Juntos com fé, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus.
Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar. Vem. Vou tomar um pouco de água. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meditemos o nosso segundo mistério com mais um testemunho. Eu sou do sítio Taquara, município de São José da Laje, Alagoas. Hoje eu estou aqui na cidade de Veríssimo. Encontrei uma nova família aqui em Veríssimo, fui muito bem acolhido. E eu recebi uma graça muito grande, através da novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus, né? Que de repente apareceu um caroço em mim, um caroço. Esse caroço chegou a estourar, né? E eu, como era da roça, era muito tímido, não tinha coragem de ir no hospital, procurar o médico, né? Aí daí depois de 3 anos, esse caroço estourava, aí voltava de novo, estourava, passei 3 anos nessa situação. Aí depois de 3 anos, eu comecei a assistir as novenas das Mãos Ensanguentadas de Jesus, através da televisão, da TV Século XXI, e comecei a fazer também. E graças a Deus fui curado. Hoje estou curado, não precisei ir a médico, não precisei ser operado, e graças a Deus estou curado. Com fé, juntos rezemos, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. No nosso terceiro mistério, o Padre quer rezar por todas as intenções das pessoas que enviaram seu pedido de oração para a gente, e também por você que está rezando aí conosco, na sua intenção, pelo seu pedido. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus.
Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. No nosso quarto mistério, nós vamos rezar por todas as necessidades dos doentes, as pessoas enfermas nos hospitais, nas casas, por todos os nossos doentes e também rezar de modo especial, pedindo que Jesus renove o coração de todas as nossas famílias. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Juntos rezemos o nosso quinto mistério, contemplando mais um testemunho. Eu já tive várias graças já através dessa oração. Primeiramente foi em 2006 e depois nos anos seguidos também, né? E este ano também, né, que eu senti uma dor muito forte e eu fiquei desesperado. Aí eu clamei a Jesus, né, que eu não sabia o que era, uma dor muito forte, né, no coração, que eu já tenho um problema, uma arritmia. Pensei que fosse uma coisa mais forte. Aí eu clamei a Jesus, né, e eu fiquei várias horas, 8 horas, né, no atendimento. E lá eu clamei a Jesus, né, e eu senti a presença forte dele. Nesse momento eu sentindo também aqui, sabe? Né? E eu agradeço de coração, primeiramente minha mãe, né, que me deu essa oração para mim, né, para me clamar. Mesmo quando eu não estivesse perto, se eu sentisse alguma coisa, firmasse o pensamento em Jesus, que Ele vinha me curar. E eu senti, já tem aproximadamente uns 45 dias isso. E hoje eu estou aqui, né, graças a Deus, forte, firme, podendo caminhar, que eu achei que eu não ia poder caminhar mais, que eu gosto muito, né. E só tenho a agradecer a minha mãe, né, todos esses meus amigos que estão aqui. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Com fé, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus.
Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. E você aí na sua casa, comigo, segurando aí no ícone das mãos ensanguentadas de Jesus, o seu terço, vamos juntos rezar a nossa oração. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, vamos pôr de volta aqui o nosso terço no nosso altarzinho. Lembrando que esse terço você pode ter aí na sua casa, através do nosso site shoppingcatólico.com.br. O padre vai pegar aqui, ó, os nossos pedidos de oração. Olha quantos pedidos de oração chegaram aqui para a gente rezar o nosso terço, e também os novos sócios, além dos novos sócios que chegaram durante o nosso terço, que o padre quer também agradecer. Olha, Almira Paiva Gonçalves, de São João del Rei, Minas Gerais, a Selma Fernandes Brito, de Ituporanga, Santa Catarina, a Selma Aparecida Vieira, de Goiânia, Goiás, a Odete Borges Pedro, de Criciúma, Santa Catarina, também a Valéria Marques Machado Lousa Salom, de Goiânia, Goiás, o José Ivanil de Siriaco Tavares, de São Paulo, também a Cláudia Aparecida Pimeda Vicentim Banim, de Avaré, São Paulo, Sávio Henrique Martins Rosa, de Pará de Minas, Minas Gerais, Irene Fili Quacata Azanome, de Maringá, no Paraná, Zoraide de Ramos, de São José, Santa Catarina, Maria Guiomar Leite, de Pacajus, no Ceará, Arthur Francisco Zebral, de Ubá, Minas Gerais, além das pessoas que enviaram o seu pedido de oração, que nós vamos colocar aqui daqui a pouquinho na nossa urna de oração, onde vamos rezar nas suas intenções também, tá certo? Nós vamos dar essa bênção de Deus na sua vida, mas antes o padre quer lembrar, você que é aqui de Campinas, no próximo dia 18 de janeiro, a próxima quarta-feira, haverá a missa das mãos ensanguentadas de Jesus, lá na comunidade Jesus Te Ama, celebrada pelo Padre Rafael. Você de Campinas, não perca no dia 18, quarta-feira que vem, às 7h30 da noite, tá bom? Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, você que rezou conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Continue, já começa ao vivo o Madrugada de Bênçãos, hoje com o Padre Rodolfo. Tchau, tchau.